624. Canal 290. 105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, 11 horas mais 3 minutos. Estamos começando mais uma edição do programa Abordagem Regional. E terça-feira, você sabe, é o espaço do Integração e Cidadania. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Comunidade FM, 105,9 MHz, como diz Ana Radassa, só para eu não esquecer. Nos estúdios, também aqui com a gente, nós estamos recebendo o Giovanni. Vamos falar um pouquinho sobre autismo e remotamente a pastora Kari, que já está a postos. Vamos colocarmos os três em tela. Lembro que hoje é dia do músico e dia da música. Hoje é dia de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. O pensamento para a nossa reflexão: educar é semear saberes, e no jardim da educação, professor é o jardineiro. Pastora Kari, seja bem-vinda a mais uma semana. Bom dia. Bom dia, Paulo. Tá dando eco, né? Acho que é meu celular. O seu celular de vez em quando dá um eco. Não, eu preciso criar vergonha e ganhar dinheiro para comprar um fone, porque o fone dele não é barato. O fone próprio aqui. O fone resolve um pouquinho. Ou você tem que tirar o nosso retorno, abaixar o nosso som, aí dá menos eco. Vamos ver se agora melhora. Acho que melhorou, né? Melhorou. Então, novamente, começando do zero. Bom dia, Paulo. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Giovanni. Gratidão por essa oportunidade. Saudade de vocês, Paulo. Um tempão que nós ficamos separados, Paulo Carvalho. Pois é, semana passada nós não tivemos o programa, né? Na outra não deu certo, mas estamos cá novamente. Eu só preciso que a senhora erga um pouquinho o celular, que nós estamos vendo só do nariz para baixo, os seus olhos. Eu vou resolver isso com um suporte aí. Um suporte de vela. Um suporte de vela é bom, né? Melhorou? O conhecido como caçal. Isso, caçal. Melhorou? Tá cortando a testa ainda, viu? Então eu vou ter que... E quando você conversa com o Giovanni, eu vou atrás de outra coisa. Peraí. Deixa eu cumprimentar, então, o Giovanni, enquanto a senhora se ajeita, né? Giovanni, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? Bom dia, muito obrigado pelo convite, pela reciprocidade, fico muito feliz, viu? Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o autismo, autista. O Giovanni já esteve aqui num programa, fizemos um programa especial, inclusive, né, Giovanni? Em abril, que é o mês dedicado, mês azul, né? Mês azul mesmo? Azul. Sei lá, enfim, é o mês em que nós lembramos aí e refletimos sobre o autismo. E lugar de autista é em todo o lugar. Inclusive, eu achei que o Giovanni fosse artista hoje, na hora que ele chegou aqui, porque ele está todo pintado, né? Ele disse que está trabalhando no setor aqui de trânsito, mas é para pintar a faixa, não é para pintar a botina, Giovanni. Acontece acidentes em qualquer outro lugar, né? Mas é legal, né? É muito bom. Tá gostando dessa nova área? É muito bom esse trabalho. Gosto muito das pessoas lá. Vamos ver se melhorou aqui. Aí. Nessa posição tá bom, cara. Isso. Pronto. Sempre se ajeitando, demora, mas a gente se acerta. Mas ficou bom, né? Ficou bom, não ficou, Giovanni? Ficou ótimo. Tá vendo? Ele tava com saudade, ele queria ver a pastora, ela vai vir, mas só na TV. Aí, o que eu resolvi, cara? Você acho que não está sabendo ainda. Não. Mas nós adquirimos aí, através de um recurso da campanha da Fraternidade esse ano, que foi sobre educação, e a Diocese de Limeira criou um fundo, e nós fizemos um projeto educacional, fomos aprovados e conseguimos colocar uma TV de 60 polegadas aqui no estúdio.
Que gente! Então, a senhora está maior que nós aqui, né, Giovanni? Com certeza. Legal! A senhora está na tela cheia aqui, viu? Interessante, gente. Que maravilha. Eu fico muito feliz, Paulo, por essa conquista da rádio. Vocês merecem. É para a gente dar os cursinhos comunitários, então a gente precisava de uma lousa, né? E a TV vai servir como lousa digital para os professores poderem utilizar. Que bom, gente. Deus abençoe. Fico muito Amém. feliz, Paulo. Gratidão. E fico feliz por ter conseguido, né, ter esse diálogo com o Giovanni. Muito interessante. O Giovanni, eu estava indo para São Paulo mês passado. Aí eu recebi um oi. Eu sou Giovanni. Eu falei, que prazer, Giovanni. Aí ele falou assim, eu sou autista, eu levei um susto. Por que eu assustei? Porque raramente, Paulo, você conversa com alguém que se identifica tão naturalmente. Assim, não, eu sou autista. Eu estava no ônibus, eu te acordei, sabe? Era de manhã. Eu falei, nossa. Aí eu falei, eu sou de Porto. Eu falei, Porto Ferreira. Eu sou... Aí, tá. Aí ele me pediu uma ajuda, não deu certo como eu queria. Aí um dia, o Felipe Diogo, lembra do Felipe Diogo, Paulo, comentarista esportivo? Lembro. Aí o Felipe Diogo falou assim, nossa, cara, você tem uma pessoa tão legal em Porto Ferreira, né? Eu falei, tem. Tem. O Giovanni... Como é que meu celular é louco? O Giovanni. Eu falei, Giovanni? Ele tem um site, ele... Felipe, lembrei do Giovanni. Eu tenho ele aqui. Falei, nossa, o cara é fantástico. Ele ainda falou assim. Então, eu fiquei muito feliz, Giovanni, de saber que dessa sua conquista, assim, conquista que eu digo, né, dessa sua admissão. Tipo, eu sou autista, né? Você admitiu para mim muito, muito normal, natural, e isso eu acredito que é muito importante quando a gente tem essa... Quando, né, nós adultos, no caso, se você é adulto, tem essa consciência de que é autista, né, de que luta, como eu, como qualquer outro, pela vida. E eu fiquei muito feliz em saber de você, e fiquei mais feliz pelo meu amigo Felipe Diogo, também conhecer a sua história, eu acho que logo, logo ele vai te procurar. E gratidão por você estar conosco na comunidade. E aí eu descobri que você já passou por aí, eu não vi. Paulo, literalmente eu não vi. Depois eu mando o link, a senhora vai conseguir vê-lo, né, Giovanni? Como você descobriu ele, Paulo? A gente conhece, eu conheço. A mãe dele foi minha aluna de catequese, para só ter uma ideia. Nossa, Paulo, você está novo. Eu sou novo, sem dúvida alguma. Ô, Giovanni, mas, bom, acredito, né, que o pessoal da comunidade conhece a sua história, mas vamos falar um pouquinho a sua história para Integração e Cidadania. E, assim, se você falou do site, conta um pouquinho de você. Espero que você não seja tímido. Meu nome é Giovanni, eu tenho 22 anos, estou indo para fazer 23. Eu tenho um site que ele se chama Eu Amo Porto Ferreira. Olha. Lá a gente faz divulgação de conteúdos próximos da nossa cidade, sabe? Às vezes alguma coisa relacionada principalmente à religião, a palavra de Jesus Cristo, a gente gosta muito de passar o evangelho, sabe? A gente gosta muito de passar a mensagem no evangelizador chamado Fábio Teruel, sabe? Ele é uma pessoa muito querida por nós. Gostamos também muito de fazer postagens referentes a acontecimentos da cidade, a um pouco da comunidade. Entendi. E atualmente eu estou fazendo faculdade de Direito, eu sou estudante de Direito, eu também estou ingressando as minhas atividades agora para se dedicar ao autismo. Eu gosto de ajudar as ONGs, as associações aqui da nossa cidade também. É um trabalho voluntário, né? Trabalho comunitário que gera frutos para o seu espírito, para a sua paz intelectual. Tá, você é estudante de Direito e o Paulo falou que você está trabalhando com o trânsito. Você, assim, seu momento de lazer é trabalhar no trânsito? Porque estudar Direito não é fácil. Jesus! Eu gosto bastante do Direito. Várias leis, várias jurisprudências, várias coisas que a gente vai aprendendo, conceito teórico, principalmente. Quando eu crescer, eu vou chegar lá. Deus do céu, é muita coisa. Parabéns mesmo. E quando você descobriu essa questão do autismo, Giovanni, se você quiser falar sobre isso? Foi em 2020, por um acaso, sabe? Eu estava fazendo uns exames de rotina, o neuropsicólogo lá, o Dr. Pedro Perim,
queria dar um abraço nele, se ele estiver ouvindo também. E a gente descobriu recentemente, aí a gente acabou fazendo os exames e descobriu que tinha transtorno de espectro autista. E foi uma surpresa, sabe? Foi uma surpresa e um alívio ao mesmo tempo, sabe? Foram coisas que trouxeram um susto pra gente aqui em casa. Todos lá em casa, por exemplo, a minha madrasta, Josi, ela faz pedagogia e agora ela está fazendo uma pós-graduação, uma segunda graduação em crianças especiais, em deficiência, e a tese dela de TCC foi sobre autismo. E aí ela fez umas perguntas para mim para ajudar. Sim. E aí a gente acabou uma coisa interligando com a outra, ela tem me ajudado bastante, viu? Que bom! Porque você falou, você é a segunda pessoa autista, assim, adulta, né? Claro. Porque às vezes a gente tem mais... Eu tive sempre mais contato com crianças, Giovanni. Para mim, você é a primeira pessoa, estou sendo sincera, né? Adulta, autista, que eu estou tendo esse diálogo. Parece até assim, nossa, Karen, você, pastora, concluo, mas é. E você é a primeira pessoa, e eu estava lendo uma história de uma médica, e ela fala assim, a mesma frase, foi um alívio, né? Você acabou de dizer, foi um alívio também para mim, porque acredito que você tinha atitudes, que agora você sabe o porquê, que diferente das outras pessoas, correto? Por isso que você se sentiu aliviado? Sim, me senti muito aliviado por causa disso, você acaba se descobrindo mais, sabe? Ultimamente eu tenho estudado bastante sobre o autismo também, compreender mais sobre mim mesmo, sabe? Por exemplo, eu vi esses dias que crianças com autismo, elas têm dificuldade para andar de bicicleta, por causa que o desenvolvimento da coordenação motora é reduzido e ela não consegue manter o equilíbrio na hora de sincronizar. Interessante. O desenvolvimento da coordenação, mas, gente, vocês são inteligentíssimos. Pelo amor de Deus, vocês conseguem fazer coisas, números, datas, que nós, que não, né, vamos dizer assim, que pelo menos eu acho que eu não tenho autismo, eu acho, né, tem lá minhas dúvidas. Não consigo. Então, vocês têm a mente de vocês igual. Você consegue estudar direito, você trabalha normalmente, e você fala assim, do estudo do direito, algo assim tão natural, né, que para nós que não temos o autismo, é algo muito difícil, é muita leitura, são muitas leis, e você fala naturalmente. Então, cada um, né, eu digo assim, cada um com as suas... na minha área que eu falo com deficiência visual, sou muito tranquila, cada um com as suas vantagens, né? E eu, da criança, eu não sabia que elas tinham dificuldade de andar de bicicleta. Elas têm. E quando você sempre se achou você sempre se achou diferente, Giovanni? Olha, eu sempre me achei diferente. Quando você falou essa frase alívio... eu sempre tive dificuldade de me comunicar muito na infância, sabe? Foi difícil, sabe? Eu me comunicava, eu não gostava das mesmas coisas que os outros garotos. Eu gostava mais de ler, por exemplo, a revista Veja nos intervalos da escola, sabe? Meu Deus. Normal, natural, gente. Olha, com 10, 11 anos, eu gostava de ir lá folhear ela, ver as figuras, ver o que eles estavam falando, as notícias. Eu acho super interessante, sabe, você pegar e estudar essas coisas diferentes. Kari, deixa eu trazer uma observação, né, que você falou sobre o estudo e tudo mais. Ele é funcionário público municipal aqui, concursado. Ele tá no setor agora de trânsito, mas já passou por outros setores também. E mas agora, é funcionário público, concursado. Funcionário público concursado. E eu não prestei como PCD, não. Eu prestei... Não, eu imagino que PCD... Não, eu imagino... Inclusive, eu vou trazer uma observação que nós acabamos nos equivocando no início do programa, que nós não fizemos a chamada audiodescrição, né? Verdade, Paulo, também falhei. Então, eu vou pedir aqui para ver se você vê a habilidade, né, que o Giovanni tem. Quando a senhora está falando, eu coloco no telão grande. Ele olha para a senhora. Quando ele fala, ele já percebeu o lado que está a câmera, ele olha para a câmera, viu? A senhora não está percebendo, mas ele tem até um jogo assim e falou de coordenação de bicicleta, mas pelo menos no estúdio ele tem uma coordenação boa. Tá certo que o pai dele gosta disso também, né?
Meu pai adora. O pai dele é especialista, inclusive. Eu conheço o pai dele? Não. Eu acho que não sei, será? Meu pai é o Fernando de Santos. Eles moram aqui subindo a Dona Balbina, logo no primeiro Não quarteirão. lembro. Não. Mas talvez conheça. Então vamos lá, Kari, eu vou colocar na tela, vamos ver se o Giovanni consegue fazer a audiodescrição. Descreva a Kari aí, por gentileza, Vamos Giovanni. ver, ela é pastora, ela é casada, Isso. ela tem filhos, Filha. Uma, já tá bom. Uhum. Filha. Ela é pastora evangélica, Isso. por causa que eu vi ali no título. Isso. É uma pessoa que gosta de se comunicar bem. Uhum. E ela é formada em teologia. Agora, descreva como ela está ali, a cor da blusa, a parede. É vermelha, Uhum. ela tá com cabelos cacheados, ela é Ficando branco já. Morena. ela tem olhos pretos, castanhos, e tem um sorriso. E tem um pingente que quase dá pra gente ver o pingente, só não dá pra Pingente de identificar. ouro. É um pingente de É um ouro. sol. Um sol. Um sol. Muito bem. Agora o Giovanni, vamos descrever o Giovanni que está aqui no estúdio. O seu ambiente, eu quero que você descreva onde você está. O meu ambiente É. é um lugar preto, com algumas, parece que espumas para amortecer o som. Lembra a caixa de ovo, né? Uma caixa de ovo. Tem uma câmera, tem um logo, tem microfones, tem o Paulo. A cor dos seus cabelos, para as pessoas. A cor dos meus cabelos é dourado. Dourado, igual o meu. Loiro. Dourado. Está com uma camisa branca. Eu estou com a camisa do Lugar de Autismo em Todo Lugar. Ele ergueu, dá para ler, inclusive, viu, cara? Né? Ergue de novo para eu ler aqui. Aqui, ó. Lugar de autista em todo lugar. Tá numa camisa branca, né? Em azul e escrito em amarelo. E tem a câmera, tem a televisão de 60 polegadas. Agora descreva Paulo Carvalho aqui. O Paulo? Isso. O Paulo é um homem de meia idade, mais ou menos, cabelos... Meia idade foi triste agora, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, tá valendo. Óculos. Cabelo. Blusa azul piscina. Azul piscina. Um relógio. Um modelo Oriente. Um modelo Oriente, um anel. Anel, né? Aliança. Microfone especial. Isso. Para sincronizar no rádio. E o fone. E uma barba bem raspada. Uma barba bem feita. Viu? Né? Isso aí, Paulo. Bonito. E o cabelo dourado, um pouquinho mais escuro que o dele, mas era dourado também, viu? Mas sabia que eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer descrições, sabe? Por quê? Todas as pessoas, na verdade, elas têm dificuldades em fazer descrições de determinadas coisas, porque para você fazer uma descrição, você precisa compreender 100% aquilo que você está vendo. E normalmente não é assim, sabe? Tem várias maneiras de você enxergar o mundo. Nós, na verdade, somos intérpretes do nosso próprio mundo, entendeu? Por exemplo, eu que sou autista, eu enxergo o mundo de uma forma. Eu enxergo o mundo de uma forma mais abstrata, entendeu? Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, para seguir regras dentro de uma casa, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Eu estou compreendendo e começando a correr atrás disso toda hora. Por exemplo, na hora de lavar a louça, eu vejo dificuldade, sabe? Em saber quando é para lavar a louça, quando não é para lavar a louça, quando alguém vai tomar a iniciativa de lavar ou não. Entendi. Sabe? E eu acho que todo autista tem um pouco disso, sabe? Um pouco disso. Ele tem a capacidade de interpretar 2 vezes o próprio mundo. Uma como as pessoas falam para ele e uma como ele enxerga. Eu acho isso difícil, sabe? De lidar. Eu acho uma coisa difícil. Para você que, vamos dizer, que descobriu agora, em 2020, você está com 22 anos. Foi 2 anos atrás. 2 anos atrás. Você cresceu, né, passou pela fase que todos nós passamos, da adolescência, né? Da da adolescência, sem se entender. Né? Quer dizer, você até tentava se entender, mas depois acredito que da descoberta, né, do autismo, isso tenho certeza que tirou, como disse você, foi um alívio. Né? E eu percebo que no seu tom, né, na sua expressão, realmente foi um alívio. Eu senti que parece que você se libertou de muita coisa. E isso é importante. Né? É a nossa paz, é a gente poder se entender, se conhecer.
E eu falo mesmo, eu admiro você, porque você foi tão natural para mim. Aí eu sou autista. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas eu morei em Porto Ferreira há tantos anos e não conheci o Giovanni. Como assim? Da onde que ele saiu? Eu fiquei no ônibus pensando durante a minha viagem, mas como? Aí eu falei, mas para quem que eu vou perguntar dele? Eu falei, não, é até chato, né? Porque... Aí eu fiquei quieto, mas aí o Felipe te achou, né? O Felipe Diogo. Então, Giovanni, assim, eu falo que Deus, ele tem seus propósitos, né? Como disse você, né? Você gosta de fazer essas publicações, né, no seu site. E você que cuida do site? Você ainda tem esse tempinho? Eu que administro o site. Tá. Você dorme assim, sua noite de sono? Você consegue desconectar? Durmo bem, tranquilo. Tranquilo? Dorme bem, come bem, né, Giovanni? Como que, hein? Que legal. Não, eu fico feliz, porque é tão bom quando a gente encontra pessoas que se assumem. Porque uma coisa é você ter as suas dificuldades, como eu tenho as minhas. Outra coisa é você não querer se assumir. Eu assumo, gente, eu sou cega, não posso fazer o quê? Você é autista, você poderia estar aí hoje falando, mas por que eu sou autista? Por que minha vida é assim? Por quê? Não. Você pode ter esses momentos, mas você admitiu para você, não, eu sou. Então, isso é uma identidade incrível. E eu tenho certeza que você pode ajudar muita gente, está ajudando, muitos jovens que têm, e já sabe que tem, e às vezes não quer assumir. Não admite para si mesmo, porque não é o admitir para o outro, é o admitir para a gente mesmo. Sim, eu vejo, por exemplo, que o jovem hoje em dia ele está tendo dificuldade em compreender o seu próprio autismo. Eu tenho um conhecido, por exemplo, um menino mais novo que eu, sabe? Ele tem uns 17, 18 anos, ele descobriu que tem síndrome de Asperger, né? Que agora é autismo. Tudo é agora considerado autismo. Autismo, Sabe? E ele tem algumas dificuldades de fazer as coisas também. Eu estou tentando encaixar ele, explicar para ele como é que funciona, como é que ele deve se comportar. Na verdade, ele deve se comportar da maneira que achar mais confortável, desde que esteja dentro dos padrões da sociedade, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho aquela dificuldade de comportamento. Sim. Eu tenho dificuldade de entender determinadas situações, determinadas coisas que acontecem dentro do meu mundo ao meu redor. Eu vi também, interessante, olha que assunto interessante. Eu vi que, por exemplo, para pessoas que têm síndrome de Asperger, terapia ocupacional, TO, não é muito interessante fazer. Ela não é muito interessante fazer porque a pessoa que ela já tem síndrome de Asperger, ela tem capacidade, pelo menos, de entender e de querer. Ela não precisa fazer terapia ocupacional. Isso aí é algo realmente desnecessário para ela fazer. Porque você nem precisa também, né? Porque você já é elétrico, né? Vamos falar, né? Porque somos. Terapia, você já tem que fazer um pouquinho, como eu costumo brincar, da terapia não tão ocupacional, né? Relaxar, né? Se desconectar um pouquinho. E você trabalha aí na prefeitura, como é que é? Das 8 às 6? Como é que é seu momento de lazer? Das 7 às 11, aí eu trabalho das 1 às 5 da tarde. Tá. Você tem 2 horas de intervalo. 2 horas. E como é que foi sua adaptação na prefeitura, o Giovanni? Porque quando você prestou o concurso, normal, você já sabia do autismo? No começo eu trabalhava normal, sem saber, aconteceu normal a trajetória. Aí eu mudei de setor, aí foi uma nova adaptação para fazer um novo tipo de serviço, né? Um serviço mais braçal. Aí depois eu fui para a educação, aí eu me encaixei bem também lá. Aí depois eu fui para promoção social e depois eu fui para o departamento de trânsito. Lá eu fiquei em casa, me senti muito bem. Sério? É bom, o gostoso de trabalhar no serviço público, sabe, é que você aprende sobre... você aprende que você, além de você ter que dar o exemplo para as pessoas, você tem uma responsabilidade com a população que é a sua chefe indireta. Sabe, o chefe é o chefe imediato, tem um chefe imediato lá, que é um auxiliar administrativo, alguma coisa relacionada a isso, tem os cargos comissionados,
mas o seu chefe indireto é a população. Você faz o serviço voltado para a população. Você tem que aprender a lidar com a população, sabe? E muitas vezes a população não compreende esse tipo de coisa. Por exemplo, você falar para uma pessoa mais simples que você é autista, ela já vai pensar que você tem uma doença, ela vai pensar que você é incapaz de conversar normalmente, que você é um retardado. Ela vai pensar esse tipo de coisa de você. E Sim. você tem que mostrar para ela que não é porque você tem um transtorno mental, que é o autismo, que você, na verdade, você tem você não é igual a essa pessoa. Pelo contrário, nós somos tão iguais quanto qualquer um. Sim, concordo com você. Número, gênero e grau. Aprovo. Eu não sei, porque com essa pandemia tantas coisas aconteceram. Ô, Paulo, lembra da Graziella, lembra? Graziella, que uma vez ela foi falar sobre autismo? Lembro. Elas continuam com o grupo? Porque aconteceu tanta coisa, né? Ou você não sabe me dizer? Tem sim, Kari. Você conhece, Giovanni, essa turma? Graziele? Acho que é Débora, né? Que é uma das mães. E não é Grazi, não. Não, tem a Graziele, sim, lembra? Ela foi aí com a gente. Tem a Débora, não, mas foi a Grazi que foi comigo uma vez. Me lembro, Mas ainda existe sim o grupo, viu? São crianças, Giovanni. No caso, né, na época, né? Porque já faz tanto tempo, já cresceram, né? Estão crescendo. É um grupo que tem de autismo e as mães, né? Então eu tive a Graziele, que foi uma experiência muito legal. O contato com ela na época. E faz muito tempo que eu não falo com ela. Depois, com essa pandemia, tudo deu uma, sei lá, tudo parece que parou, tudo mudou. Então faz muito tempo. E quando você começou a conversar comigo naquele dia, eu fiquei pensando nela, né? Se você já tinha o contato dela. Se não tiver, eu vou dar um jeito de localizar. Ela é do grupo Nós Somos Capazes? Eu acho que ela tá lá também, porque somos capazes, a Maria acolhe todo mundo, eu acho que sim. Maria é um amor de pessoa, eu gosto muito da Maria. Ela é uma Porque pessoa... você também tá no Somos Capazes? Eu faço... Bem-vindo. É verdade. A Maria é uma figura, ela acolhe todo mundo. Que bom que você está lá. Então já é de casa. Você não é de casa. Eu fico muito feliz, Giovanni, sabe, por essa sua energia, simpatia. Você é muito simpático. E deixa eu te perguntar, o autismo, o adulto, eu vejo que eu convivo muito com criança em Porto Ferreira, com as crianças. Você tem dificuldade no toque, o abraço? Como que é isso para você? Eu, na verdade, acho que eu sou um caso à parte, porque eu gosto muito de abraçar, de ter contato afetivo com as pessoas, sabe? Nossa, meu pai fala até pra eu desgrudar, de tão grudento que eu sou nele. Nossa, abraço ele toda hora. Abraço ele toda hora. É interessante, né? Porque eu sempre entendi um pouco, né, que o autismo, o autista tem muita dificuldade, né, nessa questão do toque, né, do abraço. Falei, nossa, eu com autista então seria muito complicado, porque eu já gosto de abraço, né? Então, para mim já seria um pouco mais difícil. E eu observava também as crianças. Não são todas as crianças que permitem. A minha cunhada, por exemplo, Giovanna, ela tem autismo e tem síndrome de Down. Os dois? Ela tem os dois. Ela tem, se não me engano, minha cunhada acho que está com 44 anos hoje. Ela morava com a gente, agora está passando uma temporada em Curitiba. Vida boa. E com a minha outra cunhada. E ela, a Carla, ela agora nem tanto, mas ela tinha muita dificuldade em permitir o abraço. Porque o Down já gosta de abraço. Eu lembro da Sabrina, pelo amor de Deus, né? Sabrina é uma delícia. Então, o pessoal Down, que eu convivendo Somos Capazes, ama um abraço. E a minha cunhada eu não entendia. Eu falei, gente, até eu descobri, olha só. Eu falei, gente, minha cunhada não gosta do toque. Como que pode? Aí nós descobrimos que ela também é autista. Aí a gente passou a entender muito. Como é que lida com os dois transtornos, com as duas síndromes? Então, você tem que entender, porque assim, tem um momento que vem o Down, sabe? É totalmente a Carla síndrome de Down. Tem um momento que vem o autista mesmo, ela age como autista. No toque, por exemplo. A organização dela, pelo amor de Deus, eu não sei se você é, mas a minha cunhada é uma organização, é tudo certinho. Ai de alguém mexer nas coisas dela. Né?
Ela organiza tudo. E eu já assim, sou bem desorganizado. você já Eu sou desorganizado. A minha cunhada, por exemplo, o Dal. O Dal gosta muito de... no caso dela, ela tem um lado carinhoso, só não muito... Agora parece que ela lá em Curitiba, minha cunhada também está... Não sei se ela está fazendo alguma terapia, alguma coisa, mas ela já deu uma boa melhorada no abraço, né, no toque. Mas ela, por exemplo, som alto. A Carla não pode com som alto. Ela tem... Nossa, ela fica muito, muito assim, sabe? Ela não dá certo para ela. Som alto, falar alto com ela de jeito nenhum, sabe? Ela fica muito... Ela se perde mesmo. Então, aí você já vê que é do autista, né? Ele não gosta de falar alto, né? Para ele tem que ser... Eu não gosto de som alto. Eu não gosto. Isso. Ela também não. No fim do ano tem aquele som alto lá no centro da cidade, não tem? Não sei se em Ribeirão é mais forte isso. Não, aqui onde eu moro, não é. É que você também mora quase no centro, né? Acho que você mora assim bem... Eu moro no centro da cidade. Realmente. Ela tem isso, som alto. Então, vocês têm umas... por exemplo, igreja, né? Eu bato muito nessa tecla. A igreja, somente a igreja protestante, né? No caso, a igreja evangélica, uma observação com relação ao autismo, né? Eles colocam um som que nem Jesus, às vezes, né? Porque eu sou pastora, que eu não falo, não, eu falo mesmo. Que nem Jesus, às vezes, tem vontade de ouvir de tão alto que ninguém entende nada. Né? Aí eu fico imaginando o autista, né? Como que funciona isso para você? Essa questão de som na igreja, eu não sei qual igreja você vai, se você é evangélico, se você é católico, eu não sei. Mas isso para você também é complicado, eu acredito. Som. Eu sou mais neutro, sabe? A religião, assim, para mim, o importante para mim é amar Deus. Isso que é importante. Amar Deus e Jesus Cristo, acima de tudo. Você tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãos, só que eles são normais. Um se chama... São normais nada, os normais somos nós, rapaz, eles não são... Normais todos, né? Cada um tem o seu normal, né? Normal somos eu e você somos normais, eles não. Também somos normais, também sou normal. Eu quis dizer em outro contexto. Eu tô brincando com você. Cari, eu aproveitei que você estava falando, eu achei aqui a entrevista que o Giovanni esteve com a gente há 7 meses atrás, né? E aí a gente estava justamente falando sobre essa questão, quando descobriu o diagnóstico de autismo, o que sentiu. Quer ver? Eu vou erguer só um golinho o som dele aqui na época, só para a gente conhecer um pouquinho mais. O outro disse, o que o outro pensa, sabe? Por exemplo, eu penso de uma determinada maneira, mas não é por isso que eu tenho que repugnar o que você pensa, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma mediação sobre essas coisas. Eu, por exemplo, por ser autista, graças a Deus, eu tenho a capacidade de entender e de querer, sabe? E eu posso conversar normalmente com você. Mas, por exemplo, eu não tenho a consistência de manter um assunto muito fixo. E por conta disso, eu sofro preconceito, sabe? Às vezes as pessoas pensam, nossa, ele deve ter algum problema mental, alguma coisa séria, ele não é uma pessoa muito boa para conversar. Pronto, só para a gente lembrar. Então, você vê que eu quis colocar essa entrevista, Kari, para nós percebermos um pouquinho dessa consistência que tem o Giovanni, né? Porque você viu a resposta que ele te deu, como é muito parecida com a resposta que ele deu há 7 meses atrás, né, Giovanni? Sim. Por quê? Porque ele trabalha isso diariamente. E eu queria até fazer aqui uma menção nesse sentido, que quando ele descobriu, né, como ele mesmo falou, esse alívio, as coisas começaram a ser mais compreensíveis. Ele trabalha de uma tal maneira que nós sabemos, né, porque conhecemos, ele assume e fala, não tem nenhum tipo de preconceito nesse sentido, né, Giovanni, de assumir, mas já está ficando um pouco mais difícil para as pessoas que não sabem de entender que realmente ele é autista, porque ele está conseguindo, né, conduzir de uma tal maneira e conviver com o aspecto do autismo de uma maneira muito mais natural do que normalmente acontece. O próprio fato do abraço, do afago, né,
E não é normal, né, para um autista. Não. Então, e ela perguntou sobre religiosidade, né? Eu tenho percebido que a Vanida vai na missa de sábado, né? Ele tem ido nas missas todo sábado, né, Giovana? Todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo ele tem missa aqui. E é pertinho, né? Sim. Então, é pertinho aqui da igreja, ele participa, assim, com uma assiduidade e vai logo lá no primeiro banco, né, Giovana? Gosta de ver o padre. Vê de É isso aí. para não perder nada. Bem para ele, tá certo. É isso aí, cara. Então, você vê que Paulo, a consistência no conteúdo que ele passa, né? Ele falou algo assim que me chamou bastante atenção. As pessoas ficam, né? Porque eu tenho essa questão de não permanecer muito em um assunto, né? Uhum. Giovanni, melhor coisa que você faz, meu filho, porque hoje tem assunto que é melhor a gente mudar rapidinho. Por incrível que pareça, a Arábia Saudita ganhou da Argentina, olha que beleza. Isso foi uma bênção. Gente, isso aí foi para inglês ver. Foi para inglês ver? Aí, olha, para um partido de futebol que na última Copa ficou em 2014, se eu não me engano, ficou na final com a Alemanha. O nível caiu muito, né? Na primeira parte. E ficou difícil. Não, mas passa, né? Tudo passa, viu, cara? Mas eu falei, gente, será que eu tô ouvindo mal? Porque se eu falar que eu tô enxergando é perigoso, né? Gente, será que eu tô ouvindo mal? O Kleber Machado tá narrando o gol da Argentina. E era mesmo... Da Argentina, desculpa, da Arábia. Gente, o tempo tá até nublado aqui em Ribeirão. Eu sei que tem... O Reinaldo Rocha agora voltou aqui pra gente. Ele tá fazendo o programa que era do Vanei, agora foi o Juliano, agora é o Reinaldo que apresenta, viu, cara? Que legal! Se quiser falar com o Reinaldo, todas as manhãs ele está aqui com a gente, né? Inclusive o WhatsApp é o telefone da rádio, pode falar com ele. Que delícia! E é o mesmo programa? Ou vocês mudaram? O programa chama Radializando com o Reinaldo Rocha. É um programa mais flashback, né? Tem aí notícia, então dá para participar. Ele falou assim, a sorte que os microfones estavam fechados, porque na hora que a Arábia virou o jogo, alguém pegou. Mas se tivesse o microfone aberto, ia sair no ar. Reinaldo! Você acha que ele estava torcendo para a Arábia ou não? Pois é, né? Sem comentários. O Giovanni disse que torce para o Brasil. Ainda bem, né? Torce para o Brasil. Eu também torço para o Brasil, mas assim, eu amo os argentinos, mas que foi legal foi, gente. Não tem gosto, né? Rivais antigos da... Torcer para a Argentina perder sempre é gostoso, né? Mas assim, a gente fala, e com tudo isso, um pouco mais sério, a gente pode perceber que não existe mais time ruim. Essa história, porque o time é o favorito, a seleção é não é não, gente. As coisas mudaram depois da pandemia, tudo mudou. Falando em Argentina, vocês sabiam que o Lionel Messi ele tem autismo também? Sim. Ele é importante, né? E o super foco dele, com certeza, deve ser futebol, porque ele joga muita bola. Sim, eu soube disso, Giovanni, em 2019, eu até fiquei surpresa. Né, e por ele ter essa coordenação, né, ele corre, ele joga pra caramba, né? Isso. Mas eu não sei por que ele. Você falou essa questão, a gente falando de autismo, pode ser uma dificuldade dele. Ou eu não entendo de futebol, gente, pelo amor de Deus, senão o Vanei vai me matar depois. Mas assim, eu acho que todas as vezes que o Messi joga pela seleção, parece que ele trava, ele tem uma grande dificuldade. Eu não sei se é eu que percebo isso. Depois talvez seja pressão, né? Eu não sei se é só eu que percebo isso, se alguém mais já percebeu. Eu nunca comentei isso com ninguém. Às vezes é um aspecto mais psicológico, sabe? Por exemplo, falta de trabalho em equipe, falta de trabalho em equipe dentro da equipe, sabe? Por exemplo, o lateral passar determinada hora para o meia ou passar para o titular, sabe? Alguma coisa assim. Sabe, tem muito disso trabalho em equipe é essencial. Porque eu percebo isso, sabe, Paulo? Agora falando do autismo, e você vê, quando ele joga lá no time dele, que eu nem lembro qual que é, nossa, ele se dá super bem, mas o Messi, ele vem para a seleção, não é a primeira vez que eu percebo, já há muito tempo, mas eu nunca comentei isso com ninguém, acho que nem convida. Eu comentei, né, com o Gelson.
É algo assim que eu observo. Parece que ele trava. Não sei se é devido a isso que o Giovanni falou algo, né? E até devido ao autismo dele, será que os jogadores têm essa compreensão, né? Como que funciona tudo isso? É algo até para a gente, sabe, dar uma analisada. Ele como jogador de futebol, né? O que será que passa na cabeça dele, né? Na mente dele, como autista mesmo, né? Como será que ele vê tudo isso? Quer estar na seleção, né? Porque aí eu fico pensando, né, como uma comentarista zero, né, leiga que eu sou. Por que será que será que a seleção convoca ele por ele ser, ele é o melhor jogador do mundo, mas se a gente deixar de convocar, será que a gente vai ser criticado? Então, eu já passei muitas coisas pela minha mente com relação ao Messi, né? Por essa questão do autismo dele. E hoje eu vi que ele travou de novo, apesar que ele fez o pênalti, ele deu, né, o melhor dele. Aí é o que o Gelson falou para mim hoje, mas ele não faz sozinho, né? E aí o Giovanni acabou de me falar, né? Se não tiver uma cumplicidade com a equipe, não vai mesmo. E aí resta saber se os jogadores entendem ele, né? Aí é que tá. Sim. Ó, tem uma mensagem aqui do Fernando Santos. Você conhece, Giovanni? Meu pai. O programa está muito interessante hoje. Parabéns aos envolvidos, né? E quando o elogio vem do Fernando, você pode acreditar, viu? Ele é muito sincero, viu, cara? O Fernando é um cara assim muito sincero. Não, hoje eu tô aqui, eu acho que como eu tomei bastante antibiótico, então eu tô calma, porque se eu tivesse no meu normal, eu não estaria calma, porque eu nunca entrevistei um autista. Né? E eu sei que aí o Giovanni falou de assuntos não fixos. Falei, meu Deus. Tá uma hora falando do mesmo assunto, mas você viu que nós já mudamos de assunto. Então. Sim, sim. Não está dentro. Estamos falando sobre autismo, mas o autismo é o que menos está na pauta. Né? Já saiu futebol, já falamos de audiodescrição. Falar nisso, você não fez o análise, viu, cara? Você gostou da audiodescrição do Giovanni? Gostei. Eu achei simples e delicado ao mesmo tempo. Muito delicado, muito afetiva. Diferente dos autistas. Né? Ele é bem afetivo. Super afetivo. Ô, Giovanni, mas assim, para você se tornar mais afetivo, vamos dizer aí que você é São Paulino, time assim inteligente ou não? Sim. Eu sou simpatizante do Corinthians, sabe? Eu gosto muito dele. Mas eu não tenho nada contra os outros times, não, sabe? Eu acho que você gostar de alguma coisa não significa que você tem que odiar a outra. É verdade. Aí eu fico. Apesar que quando ele chegou, eu falei, se você falar que não torce pro Corinthians, eu corto seu microfone. Nossa, brincadeira. É amoroso. Você viu que é muito assim, diplomático aqui, né? O cara torce pro time que ele quiser. Claro. Só que se ele for contra o Corinthians, o microfone não funciona. Eu não sei por quê. Pois é. Ô, Paulo, você pode ficar quieto, porque o Corinthians já era. Quem tá levando é o Palmeiras, tá? Infelizmente, ou felizmente, quem tá dono do pedaço é o Palmeiras. O Palmeiras tá numa fase boa, né, Giovanni? Estão dando muita vitamina para esse porquinho, hein? Tá louco, gente. Mas agora, eu não sei quanto tempo eu tenho, Paulo, mas falando um pouco mais, voltando ao autismo. Giovanni, assim, qual foi, depois que você percebeu tudo isso, assim, qual é o medo? Você tem algum medo nessa situação do autismo? Assim, você fala, isso poderia ser diferente. Não sei se você conseguiu me entender. Mas às vezes eu tenho uma insegurança conforme como a pessoa vai reagir, sabe, ao autismo. Sabe, a reação das pessoas é muito complicada, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um professor. Tinha um professor que o aluno dele, que o filho do aluno dele apanhava muito na escolinha de um outro menino. Sim. E o filho dele era autista. Ele falou, olha, filho, você vai se tornar o melhor amigo desse rapaz. E aí ele fazia lanchinho pro filho pro outro menino, levava coisas pro outro menino, e no final ele acabou lidando. Ou seja, a questão da inclusão é algo mais necessário do que a exclusão, excluir. A inclusão é incluir as pessoas dentro de si. Ou seja, você, por exemplo, tratar um autista como se fosse um igual, você estaria tratando, por exemplo, de problemas desiguais de forma igualitária. Eu entendi isso, a linha de raciocínio. É algo muito bom, entendeu? Mas, por exemplo, você tem as dificuldades que você tem, por exemplo, na sociedade. Sim.
A sociedade, por exemplo, não te enxerga, ela, por exemplo, só garante aposentadoria se você for autismo gravíssimo. Se você for Asperger, você tem que ainda condições de trabalhar, sabe? E se você tem condições de trabalhar, você tem compreensões de ser uma pessoa melhor a cada dia. Você tem uma compreensão de ser uma pessoa mais tratada como uma pessoa normal, como uma pessoa que seja relativamente não autista. Você falando isso, eu fico pensando também, né, em mim. São dificuldades que a gente passa. E a gente tem que viver provando para as pessoas da nossa capacidade é algo assim que é cansativo, Giovanni. Eu falo que vocês, autistas, têm uma vantagem do cego. Não é a visão, não, tá? Calma, não é a visão, não. É que vocês são inteligentes demais, gente. Vocês passam num concurso de olho fechado. A gente tem, sabe, é uma coisa que é de vocês. Vocês têm a mente para números, né? Para tudo. O que eu falo do cego é do qualquer outro. A gente tem dificuldade. Vocês não. Vocês são esportivos. Você senta ali, você faz a prova, acabou, passei, vida que segue. Então, eu falo que cada um tem os seus desafios. Eu tenho os meus, você tem os seus, o Paulo tem os dele, né? Então, o seu pai. Então, nós somos nós vivemos um ciclo de desafios a cada dia. Por isso que a ideia desse programa foi a integração, porque você falou da inclusão, concordo, a gente precisa incluir. Mas, além dessa questão da inclusão, a integração eu acho mais difícil. Porque as leis estão aí, já foram, né, criadas. Agora, o desenvolver as leis, né, essas leis serem realmente colocadas em práticas. Mas depende também da nossa integração, depende do nosso dia a dia. Infelizmente ou felizmente, mas é assim a vida. Eu queria aproveitar os minutinhos que faltam, Giovanni, fazer mais uma pergunta dentro do conceito que você falou de estar fazendo direito. Certo. O fato de você ter descoberto agora, recentemente, sobre o autismo, a partir do momento de saber que existem leis, né, que beneficiam a própria inclusão, a própria integração, teve algum peso ou não? É porque você gosta de lei mesmo? Ou o fato de saber que você é autista, fala, não, eu vou ser advogado, vou estudar direito, porque eu preciso trazer isso a meu favor. Olha, eu comecei em 2020, mas foi antes de descobrir que era autismo. Eu descobri lá para outubro, novembro. Eu fiz antes porque eu gosto muito, sabe, de leis, do Poder Judiciário, sabe? Eu acho interessante ir para essa área do Poder Judiciário. Eu acho interessante você aprender as leis, porque você aprendendo as leis, você aprende mais sobre si mesmo. Porque as leis, elas são representações da vontade do povo, sabe? Do legislador originário. O legislador originário é aquele que cria as leis, mas ele representa o povo. Ou seja, as leis são feitas para que a sociedade seja harmônica e entre si. Mas é claro, não é todas as leis que você sabe. Por exemplo, tem leis para tudo. Tem até leis para uso correto do óculos, por exemplo. Ah, é? Eu não sabia, não. O Paulo também não. Tem leis também, por exemplo, específicas sobre como você deve colocar a bandeira nacional em determinado local. Eu sabia. Agora, do óculos? Do óculos eu não sabia, não. Mas... É um abstrato, é figurativo. É figurativo. Ah, bom. Figurativo. Eu já ia buscar essa lei, já para ver se eu estou colocando o óculos no lugar certo, né? Brincadeira. Mas é verdade, mas isso que o Giovanni falou é bem fato, viu? Porque existem leis, inclusive, que a gente não entende por que existe, né? Faz sentido. Algumas leis não tem muito sentido. A lei tira do contexto, por exemplo. Tem um lugar lá na Tailândia que, por exemplo, tem uma lei que se você pegar, tomar sorvete de manga meia-noite, você sofre você pode ser preso. Oi? Como é que é? Tomar uma sorvete lei antiga, antes? Uma lei antiga, mas é tipo de 1800 e pouco. Ah, tá. E ficou. E ficou lá. Mas só de não sei se é na Tailândia ou nos Estados Unidos, mas tem um país assim que tem umas coisas meio absurdas, né? Meio absurdo. Tomar sorvete depois da meia-noite? No meio da rua você é preso. Jesus amado.
Isso não pode vir para cá, não. Deve ter acontecido alguma coisa com esse sorvete lá nessa época, viu? Sorvete nessa época, verdade, Paulo. Muito bem, cara, e agora a gente precisa passar aqui as considerações para a gente finalizar e tem o programa que segue por aqui. E o Giovanni tem que ir embora almoçar antes de voltar a trabalhar. É isso? É verdade. Senão nós tira ele o direito de comer. Eu quero agradecer você, Giovanni. Desculpe-me qualquer coisa, tá? E eu me sinto muito grata por ter você no Integração e por conhecer mais de você. Pode ter certeza, quando eu for em Porto, eu vou querer te dar um abraço, com certeza, tá? Eu me sinto muito honrada por ter tido essa experiência de conversar com você. Para mim foi um desafio hoje, né? Eu confesso, muito desafiador. Os antibióticos me ajudaram, porque só eu sei como é que eu estou aqui. E gratidão, assim, pela sua inteligência. Quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho assim, entender de números, mas falando mais profundo. Obrigada pela sua existência. Que Deus te proteja, não só você, como sua família. Que Deus possa te dar tudo aquilo que você almeja. E você vai conseguir porque você é inteligente, porque você é uma pessoa que assumiu sua identidade, o que você é. Outra questão, você é afetivo, você tem uma luz muito especial, a gente sabe de onde vem. E essa luz, quando ela é assim, o povo pode até tentar dar um jeitinho de apagar, mas ninguém consegue, porque Deus é muito maior e você é um grande homem. E eu tenho certeza que muitas bênçãos você realizará em sua vida e na vida de outras pessoas. Sinta-se acolhido por mim, pela Integração, sinta-se acolhido pela Igreja Metodista, porque nós lutamos muito por essa área da inclusão. E temos um trabalho muito forte na área do autismo, e porque nós sabemos o quanto é uma situação. Todas as deficiências são, mas o autismo agora está muito confuso, as pessoas acham que tudo é, como diz você, autismo, e não é assim que funciona. Então, nós estamos aqui para caminhar e seguir, né, como diz o grande Almir Sater, né, tocando em frente, com muita paz no coração, muito amor e esperança, fé e foco. Então, meu filho, que Deus te proteja, que Deus te abençoe sempre, viu? Muito obrigado pelas palavras, agradeço o carinho do Paulo, o seu Cari também pelo convite. Fico muito feliz de poder me manifestar aqui, de poder estar conversando com as pessoas, sabe? Eu acho muito importante a gente conversar sobre autismo, mas conversar não como se fosse uma coisa distante da gente, uma coisa que fosse mais próximo das nossas vidas. Às vezes, o seu filho pode nascer autista e você tem que aprender a lidar com isso, você tem que lidar com a diferença dele. Você tem que saber lidar e tratar ele como se fosse um ser humano como qualquer outro. Inclusive, tratar ele com mais amor ainda. Porque você deve tratar os diferentes com o dobro de humanidade. Você deve tratar as pessoas com igualdade, com justiça, com amor e com a liberdade. Com liberdade para agir da forma que desejar. Desde que seja bom. Desde que seja para o bem. E olha, muito obrigado de verdade. Agradeço de coração esse convite. Que Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Não há nada mais importante que a palavra de Deus aqui. Isso aí. Amém. Gratidão, Paulo. Gratidão, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos amparado, cuidado das nossas áreas mais escondidas, que só o Senhor conhece. Gratidão, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida desta preciosa rádio, pela vida de cada ouvinte. Ó Deus, gratidão pela vida, ó Deus, do Giovanni e dos seus familiares, que possamos ter sempre, ó Deus, pessoas como Giovanni próximos de nós, para nos incentivar e nos mostrar como é bom viver a vida, como é bom a gente saber que temos a oportunidade de olharmos para o céu todos os dias e dar graças pelo dom da vida, pelo fruto do amor. Gratidão pela vida do Paulo, de toda a sua família, e que o trabalho do Paulo, aí, tanto na rádio quanto no jornal, possa ser multiplicado em bênçãos para o Senhor e também para ele e todos aqueles que o cercam. Amém. Meus ouvintes, gratidão, boa tarde. Paulo, um beijo no seu coração. Obrigado, Carlos. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado. Nós vamos aqui encerrar a nossa transmissão. Vou para um breve intervalo e seguimos.